A mão de um jovem se desafia entre plantas carnívoras. Sem medo, coloca seu dedo em uma dionéia com armadilhas que lembram uma boca aberta. Ele dança por um viveiro de carnívoras. Surge o título, Arapuca. O jovem continua a dançar. Sob um limpo céu azul, surge o texto. Resultado do projeto Capins, Armadilhas Irrelutáveis, Experiência 1, Viveiro de Carnívoras, Will Plantas Carnívoras, Joinville, Santa Catarina. Outro jovem dança por um viveiro de carnívoras. Em primeiro plano estão elas. Ele, ao fundo, coloca as mãos no rosto, nos olhos e dança. Mãos tipo garras, mãos carnívoras. Ele ergue as carnívoras serracênias, que lembram pequenos jarros acima de sua cabeça. O rosto do jovem se revela, abre olhos e boca no exagero. Fundo preto. A mão de outro jovem surge por entre o viveiro de carnívoras e ele dança. Logo, uma das carnívoras se destaca. Ela tem nervuras em tons bordô, uma sarracênia que se esticam. Ele, ao fundo, se estica também. Ele aberto e ela aberta. Ele fechado, ela aberta. As mãos dele estão por entre elas. E ele coloca um pedaço de uma na boca. O vaso pequeno tampa seu rosto. Ele parece beijá-la, fundo preto. Uma mão surge por entre o viveiro. Também um pé e outra mão. E dançam os pés e as mãos dos jovens. Se esticam, se copiam, se imitam. Carnívoras e jovens se copiam, se imitam. Em meio ao viveiro, a mão de um dos jovens é carnívora e tenta agarrar outro deles. As carnívoras, sarracênias e dioneias surgem sobre os jovens deitados. Carnívoras e jovens se misturam. São nervos, bocas abertas, mãos abertas, são forma, são carnívoros. Fundo preto. Imagens sobrepostas de dois jovens abaixados e de bocas bem abertas como carnívoras. Imagem em zoom captura interior de uma nepenthes revelando seu suco gástrico. Surgem outras do mesmo tipo penduradas no viveiro. Ao centro, jovens entremeados por uma divisória transparente de plástico abrem e fecham suas mãos. Seus corpos dançam feito carnívoras. Fundo preto. Sobre um fundo de areia, pisa um pé direito e surge o texto. Experiência 2, Carnívoras Nativas, Dunas, Florianópolis, Santa Catarina. Plano aberto, Dunas. Um jovem e uma jovem conversam apontando um ponto. Os dois caminham observando pequenas poças d'água. O plano abre ainda mais, mostrando os dois ao longe. Estão em suas buscas. O jovem pisa em uma das poças. Depois, dança nas dunas, tendo o pôr do sol como fundo de sua coreografia. O sol atravessa o jovem. Ele dança e faz de suas mãos pequenas bocas carnívoras que abrem e fecham. No meio da mata seca das dunas surge a mão do jovem, depois surge seu corpo, abrindo e fechando.
Parece um riacho agora, ladeado por minúsculas carnívoras vermelhas, do tipo droseiras. O jovem coloca sem medo seu dedo indicador em uma delas e, ao se afastar, revela uma cola da carnívora num fio grudento e transparente, fundo preto. Sob um fundo preto, diversas carnívoras aparecem uma após a outra em uma videoarte de colagem digital e surge o texto Experiência 3, Investigação Verde. Mata verde fechada. Jovem dança em forma de carnívora e se confunde com a paisagem. Suas mãos nos olhos, feito boca, feito garra, feito carnívora. Ele se move de forma lenta e fluida em meio a diferentes paisagens verdes. E em rápidos momentos, piscam na tela imagens de colagem digital com pedaços de diferentes carnívoras, formando plantas abstratas. A tela se divide em três, com a videoarte de colagem de plantas, voltando para a imagem do jovem na mata que continua a dançar. Fundo preto. Detalhe de uma escada e uma instalação de luzes. Surge o texto Experiência 4, montagem da instalação visual. Um homem sobe a escada. A câmera se move e dá destaque para uma mesa suspensa por cabos de aço. Na mesa há equipamentos, fios e luzes. Do alto da escada, o homem parafusa uma haste de luz próxima ao teto. O tom da sala ganha uma coloração rosa e surgem diversas hastes penduradas. Imagem distanciada, mostrando a sombra de diversas carnívoras. Há ao fundo o homem conversando com o jovem dentro da sala. Fundo preto. Vaso de uma carnívora do tipo pinguícula surge, carregada de insetos mortos. Ao seu lado, o texto Experiência 5, Preparação dos vasos. Diversos vasinhos de carnívoras de diferentes tipos estão sobre uma mesa amarela. Um jovem de blusa também amarela sacode um saco com musgos. Ele coloca-os em um pote verde e rega com bastante água. Com as duas mãos, aperta o substrato de musgo. E os ajeita em um vaso de vidro, separando os nós que se formam. Com uma pinça, vai limpando as bocas abertas das dioneias e ajeita dentro do vaso. Transplanta essas carnívoras.
Toca nas carnívoras colantes da droseira e na carnívora sorracênia. Ajeita todas as carnívoras dentro do vaso de vidro. Suas mãos estão sujas de substrato. Com a ajuda de uma tesoura, corta carnívoras ressecadas. As carnívoras, secas e pontiagudas, viram unhas nas mãos do jovem. Uma mão segura um celular próximo a uma fonte de luz medindo a luminosidade. Sob a mesa, diferentes carnívoras estão plantadas em vasos de vidro. Surge o texto, Experiência 6, Instalação Visual. A imagem randômica nas carnívoras vai até a palavra arapuca. Zoom em diversos tipos de carnívoras, droseiras, dioneias, sarracênias e nepentes. Há diversas delas penduradas e a câmera passeia por cada ponto da sala rosada, revelando luzes, fiações, estruturas de madeira, cabos de aço, mesa suspensa. Uma nepente suspensa em primeiro plano com o nome Arapuca está ao fundo, em uma folha colada na parede, fundo preto. Na mesma sala, um grupo seleto de pessoas está em torno da mesa. Surge o texto, Experiência 7, Mostra de Processos. O jovem mostra as carnívoras e faz explicações ao grupo, enquanto é registrado por uma das pessoas. Todos parecem observar atentos. Há diversas imagens de detalhes desta sala. O jovem, o título do projeto, as carnívoras, o público, a exibição de imagens, a observação e o toque nas carnívoras. Fundo preto. Sob tela preta, título: Apresentação do projeto por Gabrielza Engster. Imagens na sala de tons rosa. No entorno da mesa suspensa de carnívoros, jovem mostra ao público detalhes do projeto. No canto inferior direito, sob fundo branco e com roupa preta, intérprete de Libras sinaliza. Capiens, armadilhas irrelutáveis. Tive essa relação com essa questão da planta carnívora, que ela atrai insetos através de armadilhas, né? Só que assim, o nome dessa instalação se chama Arapuca. O projeto é a pesquisa também de movimento, é todo esse andamento, né, da investigação que resultou nessa instalação que se chama Arapuca. Eu já venho pesquisando as carnívoras já faz uns 4 anos, mais ou menos. Eu comecei com mais uma coisa de colecionar mesmo, assim, né, de uma forma amadora. E com o tempo eu fui me identificando, assim, né, com essa questão das plantas e fui com esse interesse de transformar em um trabalho de arte. Então o trabalho ele é tanto dentro desse lugar de movimento, quanto nesse lugar instalativo. Falando um pouco sobre as plantas, né? Basicamente elas são divididas em 3 tipos de armadilha, né? Tem os tipos de fechamento, que são essas que são as da boquinha, que quando elas têm essa cor bem avermelhada e elas também produzem néctar. Então quando um inseto se aproxima dessa planta, ela vai lá e fecha. Eu acho que eu posso fazer em uma delas, porque daí vocês podem ver esse movimento. Deixa eu ver. Vou fazer nessa aqui, se vocês quiserem aproximar. Eu vou fechar essa daqui. Calma, deixa eu ver que tá. Tranquilo, eu vou esperar vocês. Pode ir. Posso ir? Eu vou fazer nessa aqui. Ó. Que bonitinho. Então, não é legal fazer isso que eu fiz. Porque assim, eu fiz só pra demonstrar, mas elas gastam muita energia pra fechar. Então, assim, elas fazem isso quando elas realmente têm noção de que tem um inseto ali dentro. Dentro dessas plantas, elas têm 3 pistilos, que são 3 pelinhos. Quando cai uma gota de chuva, por exemplo, ela não fecha.
porque ela sabe, né, de certa forma, de que não é um inseto. E também tem uma questão, se tu coloca um inseto morto ali dentro, já morto, às vezes ela também não fecha, porque o bichinho precisa se mexer. Ela entende que tem algo vivo quando tá se mexendo, então tem essa relação de ela se fechar quando ela vê que vale a pena o gasto energético. Por exemplo, o que acontece muito tem gente que tem em casa, fica fechando a boquinha delas e elas morrem. Porque elas gastam muita energia para estar fazendo isso, e a pessoa às vezes não sabe, né, de que não pode, ela acaba falecendo, né? Então, assim, o ideal é deixar ela agir naturalmente, até forçar a alimentação dela é algo que eu particularmente não faço. Tem gente que dá alimento para ela no aspecto de tentar fazer ela produzir mais armadilhas. Só que eu acho que, assim, ela se vira. Tanto que, assim, muita gente acha que as plantas carnívoras só se alimentam de insetos e não fazem fotossíntese, mas não é o caso. Toda essa parte da planta que não é armadilha, ela faz fotossíntese normal. Só que ela só se desenvolveu para se alimentar de insetos porque o substrato dela, que é esse daqui, é musgo. No caso, assim, esse que eu estou usando é musgo, né? E ele tem que ser pobre em nutriente. Porque, assim, essas plantas, elas se desenvolveram a capturar insetos para capturar nitrogênio. E no caso, o nitrogênio, e geralmente num local com abundância de matéria orgânica, é fácil de obter. Mas em locais onde é escasso isso, elas precisaram se adaptar para poder capturar insetos e conseguir pegar esse nitrogênio. E aqui a gente tem esses tipos que eu estava falando, que tem o da boquinha. Esse daqui é um tipo, Sarracenia, o nome dessas aqui. E elas são semelhantes a essas aqui, que são a nepentes, o nome dessas, que são as do copinho, que elas produzem um suco gástrico aqui dentro dos copinhos. Inclusive dessa daqui. É como se fosse um mini estômago, que é onde o bichinho cai ali dentro e ele fica ali dentro sendo digerido. O bichinho ele é atraído aqui pra dentro, né, desse recipiente. Atraído como? Ele é pelo néctar. Pelo néctar e pela cor. Pode ver que quase todas elas têm uma cor vermelha bem intensa, né? Que a cor vermelha, ela é fácil de visualizar pelos insetos. Então elas acabam, e quanto mais sol elas recebem, mais luz, mais vermelhas elas ficam. Elas adoram luz solar, ou luz, né, de modo geral. Se fosse lá fora, elas tomam em torno de 6 a 8 horas de luz solar direta, a maioria delas. E aqui eu estou simulando essa questão com essa luz de LED, né? Acontece na natureza de ter plantas tão grandes que chegam a cair pequenos roedores, como, por exemplo, pequenos ratos, esquilos, algumas capturam pássaros. É um processo, assim, perverso no olhar humano, porque a criatura não consegue sair. Muita gente tem medo de tocar em carnívora, porque acha que ela vai devorar um dedo, que ela vai atacar, mas não é o caso, elas são uma planta frágil. Então, assim, que nem ali eu coloquei o dedo, é muito fácil de tirar, não é o caso de ela... Então, assim, é tranquilo. Só que elas também têm esse sistema, tá vendo que tem uma tampinha aqui em cima? Não sei se todo mundo tá vendo. Essa tampinha é por causa da chuva, para não diluir o suco gástrico dela. Então, ela tem uma proteçãozinha ali. Tudo isso foi evolutivamente acontecendo. As que estão mais longe da planta, aqui talvez não vai dar de visualizar tanto. Quanto mais longe da base, ela mais aberta é a boca para que insetos voadores vão até ela. Quanto mais próximo da base, mais fácil de acesso terrestre ela tem. Então ela desenvolve uma escadinha, literalmente uma escada. Deixa eu ver se eu encontro alguma delas que tem escada. Deixa eu ver. Essa daqui dá de ver melhor. Tá vendo que aqui tem tipo uma escadinha? Tem tipo uns pelinhos. Por esses pelinhos o inseto sobe. Então elas também têm essa questão da proximidade com a base da planta. Então quanto mais próximo, mais bichos terrestres alcançam, quanto mais longe, mais bichos voadores alcançam. Além dessa do suco gástrico, a gente também tem essas da colinha, que ela tem uma colinha aqui, que ela gruda o bichinho, né? E no caso, essa colinha, além da colinha, ela também tem esse movimento de fechamento, tá vendo aqui que ela tá levemente fechada? Ela vai lentamente fechando, isso leva em torno de 4 a 6 horas, enrola o bichinho e ali ela dissolve esse bicho. Geralmente sobra uma carcaçazinha, elas estão bem limpas na verdade, porque aqui não entra tanto inseto, mas elas sobram uma carcaçazinha ali e fica ali, não tem muito o que fazer. Ela depois seca, algumas, que eu cortei aqui para deixar bonitinho, mas elas morrem com muita facilidade, as folhas, elas vão morrendo e voltando, porque elas têm um ciclo muito rápido de existência. Essa daqui também, ela é da colinha, não vai dar de ver muito bem, mas ela também produz uma pequena colinha. E tá vendo que a flor dela é bem longe das armadilhas? Porque os insetos que polinizam essa planta, eles não podem cair na armadilha.
Então, ela se adaptou a fazer a flor lá em cima. E também elas têm um processo de clonagem. Essa daqui, por exemplo, tá vendo que aqui, ó, tem um núcleo que é um clone da principal. Ela consegue se multiplicar por debaixo da terra, do substrato. Porque elas são adaptadas a se reproduzirem com velocidade. Por exemplo, aqui tem uma planta que eu não tinha previsto de estar aqui embaixo tem uma outra. Elas têm muita facilidade de se multiplicar, então as sementes delas se multiplicam muito rápido. É uma semente mesmo? Isso daqui, por exemplo, eu vou até tirar daqui. Ó, isso daqui era uma haste floral, que aqui só sobrou as sementes dela. E aqui, no caso, deixa eu ver se eu consigo tirar alguma semente daqui. Nossa, eu tirei literalmente uma semente. Ela é minúscula. Nossa. E ela voa com muita facilidade. Por exemplo, eu tinha lá em casa uma prateleira com vários vasos e às vezes uma planta que estava lá em cima começava a brotar no último vaso, porque o vento leva ela e ela tem sementes minúsculas, ela se multiplica muito rápido. Se vocês podem até tocar no musgo, se vocês quiserem, vocês vão sentir que ele é levemente umedecido, né? Porque elas gostam de muita água, elas vivem em locais onde tem muita umidade. Tem um aplicativo que você consegue medir a quantidade de luz que a tua câmera está recebendo. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, ó, aqui eu estou recebendo 2.194 lux, que é a quantidade de luz que está entrando na minha câmera frontal. Quando eu coloco aqui na frente, ó, vai para 27.000, 18.000, 21.000. Essas plantas em específico, elas precisam em torno de 15 a 25.000 lux. Então, a partir desse cálculo, eu construí essas plataformas para deixar na distância que eu precisava. E em relação aqui ao vídeo, né? Eu tô deixando rolar, mas basicamente o que a gente fez? Eu fui até um criador de carnívoras lá em Joinville, foi onde eu adquiri quase todas essas carnívoras. A gente fez algumas investigações de movimento e dentro desse lugar a gente foi chegando em alguns materiais de movimento nessa similaridade com a movimentação das carnívoras. Então a gente entrou muito nessa movimentação das mãos, a questão do olho, porque se vocês olharem essas plantas em específico, elas lembram um olho, elas lembram uma boca, elas lembram várias coisas, né? Então a gente acabou entrando nessas movimentações a partir de como a planta nos contamina, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, também estou aberto aí a... Eu tenho aqui a coquedama. Isso, a coquedama. Como é que tu chegou a ter isso? Então, na verdade, assim, a coquedama, ela é utilizada geralmente para outros tipos de plantas, como suculentas, é o que mais é utilizado. Eu vi que já existe com carnívoras, só que assim, como é uma coisa que a manutenção dela é um pouco difícil, porque, por exemplo, para eu regar isso daqui, eu teria que, idealmente, mergulhar isso na água. E eu não vou poder fazer isso, então eu vou borrifar a água aqui, vou inclusive deixar um borrifador pra ti, pra tu vir aqui, às vezes dar uma borrifada nela. E daí eu acabei chegando nessa ideia de fazer toda a instalação suspensa. Isso aqui é um protótipo de uma futura instalação que eu pretendo fazer em grande escala. Então aqui eu tô testando. E o interessante foi quando o Gabi deixou ela ali no cantinho, quando ele estava montando aqui a instalação, e apareceu umas formigas muito grandes que não vêm para minha casa. E aquelas formigas graúdas que a gente só vê em jardim mesmo, não tem nem terra aqui. Eu digo, gente, de onde é que tá vindo essas formigas? E elas estavam indo para as plantas, então essa coisa que ela libera chama o bichinho. Mas era muita, era um absurdo de formiga, assim, muita. E aquela selvagem. E quando elas saíram, as formigas sumiram. Aqui no Brasil a gente tem em torno de 80 espécies nativas. Elas são de região tropical, quente, como eu falei, sol, muita umidade. E a Austrália é uma das... Sempre a Austrália. A Austrália é uma das que mais tem plantas carnívoras. A Dioneia, ela é originária dos Estados Unidos. Quanto tempo de vida, assim, mais ou menos tem? Depende muito, como eu falei que elas são cíclicas, por exemplo, é muito difícil catalogar, digamos assim, a planta ela dura em torno de 1 a 2 anos, só que ela sempre vai dar filhos e sempre vai estar germinando, então é meio que eterna, tipo assim, não tem um limite, porque, por exemplo, essa daqui ela vai durar 1 ano, mas antes disso ela já vai ter dado pônei, ela já vai ter florido, então ela vai já ter se desenvolvido. Então, elas em específico duram muito pouco, mas os filhos delas duram muito. Essa é uma das que mais tem a vida curta, em torno de uma haste dela, um bloco delas, digamos assim, dura o quê? 3 meses e já morre. Só que, como vocês podem ver, já tá vindo várias folhas novas. Então, é difícil dizer qual que é a vida dela, porque se a gente considerar a folha, a vida é breve.
Mas a base dela pode durar anos. Tem gente que já tem há décadas uma mesma planta. Mas assim, ela morre muito rápido, a folha. Em torno, digamos, por mês deve morrer, digamos, metade disso aqui vai morrer. Entende? Então, mas é muito variado, depende da luz, da água, vários fatores. E, enfim, creio que é isso. Obrigado, gente. Investigações textuais, por Claudinei Sevegnani. Corpo que engole com os olhos o corpo. Corpo que engole com os olhos. Corpo que engole com os olhos o corpo. Sobre a tábua falsa de madeira, a carnívora recebe os primeiros minutos de luz solar do dia. Na parede, projeta-se sua sombra, as bocas bem abertas esperando pousar a presa. Tudo se dinamiza ali, na sombra, na projeção que se distancia do objeto inicial. E é do distanciamento e da distorção causada pelo ângulo da luz que se forma na parede uma figura fantasmagórica. O sonho da criança, a fantasia de uma história prestes a ser contada, o medo das feras e seus dentes. Talvez seja essa a ambivalência da planta, a delicadeza de sua existência física em suas pequenas hastes, nas quais se acoplam os olhos-bocas e os cílios-dentes. E a capacidade de capturar e deglutir um inseto, devorá-lo e rejeitar as partes que não servem. Uma cena de terror. A armadilha sendo acionada vorazmente no contato mais sutil com o interior do seu olho. Uma planta com tantos olhos parece vasculhar a mesa, as paredes, a sala e olha indiferente para as outras plantas igualmente dispostas sobre a mesa. A carnívora parece saber de tudo e ela sabe. Ela me vê chegando e me vê partindo, recebe a água que despejo sobre seu musgo, reconforta-se a cada novo deslocamento que provoco em sua vasilha, para que possa receber a luz em outras partes. Talvez a carnívora não quisesse estar ali, posta sobre uma mesa de jantar, na sensação de estar prestes a ser comida. Não, ela não é comida, é ela quem come. E é coisa que parece rareada à altura do sexto andar, na ausência de insetos que poderiam ser atraídos por ela. A carnívora é sedutora, exala seu perfume e seus líquidos pegajosos, e continua a se aprontar dia após dia, aguardando o bote. A carnívora está ali, observando a cidade, aprumando seus olhos-bocas e adentrando a casa dos vizinhos tal qual tecnologia de espionagem. A carnívora sabe de tudo. Sempre soube. Cílios de pestanejar insetos, degluti-los vagarosamente, enquanto lá fora sobrevoam tantos outros. Ao pousar sobre seu corpo, alarmam-se os sinais e então o corpo se movimenta. Degustação dos líquidos. Está lá o corpo que pode em outro corpo. Os insetos sabem, as plantas sabem, e é uma briga de sabedorias. Conhecem seu território. Do seu lugar, ludibriam o outro que pode partir a qualquer momento. É preciso abrir e esperar, exalar suas cores, aromas, gostos, fazer bem a propaganda antes que tudo se apague. Concepção, direção, performance e edição audiovisual, Gabriel Zaengster. Colaboração artística, Claudinei Sevegnani. Performance, colagem digital e escritas. Colaboração artística, Fernando Dalla Nora. Performance e captação audiovisual. Participação, Luana Noronha. Trilha sonora, Segvari. Colaboração tecnológica e montagem de instalação visual, Roberval Jensen. Viveiro de plantas, Will Plantas Carnívoras. Local da instalação visual e contrapartida Espaços Soleares. Assessoria em acessibilidade, Laço Arte e Acessibilidade. Audiodescrição e Libras, Suzy Daiane. Audiodescrição adicional, Leitor de textos virtual. Patrocínio, Lei Paulo Gustavas CD mais 2024, por meio da Fundação Catarinense de Cultura, Governo de Santa Catarina e Ministério da Cultura, Governo Federal. Apoio, Núcleo Corpóreo. Tá. Em memória de Roberval Jensen. Vamos começar por onde? Isso dá uma ciumeira. O quê? Não, porque eu faço as coisas, né? Aí o outro fica com inveja. O que é isso? Não
Isso aí, tô querendo entender o que eu quero. Tá, isso aqui o que é? Vai ficar aqui também?